Boa noite, hoje é 30 de setembro de 2020 e vamos retornar ao nosso trabalho, que é o financiamento e arrecadação de dinheiro na campanha eleitoral. Mas antes vamos dar uma pincelada falando sobre luta de classes. E aí você pergunta, Galvão, o que tem a ver luta de classe com as eleições? Ele responde, olha, as lutas de classes, ela pode ser definida como uma forma social de tensão que existe entre grupos econômicos diferentes, tá? Em função da forma de produção capitalista. Esta forma repercute no campo econômico, ideológico e político e define muito bem as chamadas classes sociais. O que é classe social? É um grupo de pessoas de status similar. Esta questão, ela está refletida na política. O indivíduo se sente pertencente a uma determinada classe social, ele tende a querer se ver representado no comando do poder político. Assim sendo, em regra, cada classe social tende a financiar representante de sua classe. Agora vamos ao tema de arrecadação do financiamento de campanha. Toda arrecadação deverá ser feita após a candidatura ser aprovada na convenção e já ter sido homologado pelo TRE, é necessário CNPJ e conta bancária. Para esse tipo de arrecadação, os doadores são pessoa física, limitada a 10% do valor do rendimento bruto, no caso do ano anterior à eleição, no caso 2019. Doação do próprio candidato, limitada a 10% do valor dos gastos estipulado para a eleição dele. Doação de partido político ou outro candidato e arrecadação através da comercialização de produto ou serviço. No caso da pessoa física, ela poderá doar até 10% do valor do seu rendimento de uma só vez ou em várias vezes. Se fizer isso de uma só vez e o valor extrapolar R$ 1.064,10, deverá ser feito mediante transferência eletrônica. Até esse valor, poderá fazer depósito em conta corrente identificada. Existe também a chamada vaquinha eleitoral. A vaquinha eleitoral, ela é a doação feita inclusive na pré-candidatura, no site devidamente homologado, o site do candidato devidamente homologado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ela tem fundamento na Lei 9.504, no artigo 23, letra B, inciso 3 e parágrafo 4º. No caso da arrecadação feita durante a pré-campanha, o dinheiro só será repassado ao candidato depois de homologado a candidatura. Aí o senhor me pergunta, doutor Galvão, e se a candidatura não confirmar? Aí eu lhe respondo, olha, se a candidatura não confirmar, o dinheiro será devolvido a tu. Tu receberás o teu dinheiro de volta. E aí você pergunta, o doador pode doar até que valor? Eu vou responder, mesmo na vaquinha, até 10% do valor do rendimento bruto do candidato. E como é que eu faço para saber o meu rendimento bruto, o valor que eu posso doar? Olha, se você é obrigado a declarar imposto de renda da pessoa física, na própria declaração, se você ver o seu valor do rendimento bruto, calcular 10% e doar. Se você não é obrigado, você vai ver nos seus e é empregado, você vai ver nos seus contra-cheques, somos contra-cheques, 10% doa para o candidato. Se você não é
empregado, mas é um microempreendedor individual, você vai pegar um salário mínimo, multiplicar por 12 ou pela quantidade de meses de trabalho trabalhado limitado a 12, calcular 10% e doar para o candidato. Ou, agora, se você é um autônomo e não tem como aferir renda, fica meio complexo, porque lá na frente você vai ter que fazer a comprovação desta renda. Bom, aí você faz outra pergunta. Galvão, por que eu vou financiar a campanha de candidato? Por que eu vou bancar político? Aí vem uma resposta. No início da conversa, a gente falou em lutas de classe. Olha, a Constituição, ela tem lá como princípio fundamental a isonomia. A isonomia é aquele princípio que determina que as pessoas devem ser igualadas, formalmente igualadas, se dando mais a quem tem menos na proporção da sua desigualdade. Mas isso não é suficiente, não é suficiente. A gente sabe que essa é uma conquista da luta de classes. E é por isso que você tem que doar, para poder ter na casa do povo, no caso do parlamento, alguém da sua classe. Alguém que saiba defender a sua classe. Alguém que não vai se omitir quando os interesses em disputa tiver interesses da sua classe. É por isso que você deve financiar. Você deve financiar ajudando com dinheiro, você deve financiar reproduzindo as mensagens dele e você deve financiar indo votar. É assim que você deve financiar a candidatura que representa a sua classe social. Boa noite, que Deus proteja nós todos e que ficamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.